a gente vai focar nas associações. E aqui eu gostaria também de aproveitar para poder fazer um pouco essa diferenciação entre o Código Civil e o marco regulatório das organizações da sociedade civil, no que se refere às associações. Quando a gente fala de constituição da associação, das OSCs de uma forma geral, mas no nosso caso aqui hoje, das associações, a gente tem que mirar no Código Civil, porque nele a gente vai ter todo o regramento para poder estabelecer o que é que tem que ter no estatuto, por exemplo. Como essa associação vai funcionar. A Lei 13.019 de 2014, o MIROSC, já vai tratar das parcerias com os poderes públicos. Então, é como se fosse, digamos assim, a cereja do bolo da minha associação, do estatuto da minha associação. Eu olho para o Código Civil e observo também a Lei 13.019 para deixar esse meu estatuto mais completo. Mas a minha base, que eu tenho que olhar e servir para mim como uma referência, é o Código Civil, especialmente o artigo 54. E agora, então, a gente vai falar sobre a associação. E a gente vai começar falando sobre o conceito legal. Daqui para frente, gente, eu vou estar fazendo referência ao Código Civil, tá certo? No artigo 53, nós vamos ter o seguinte: constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Percebam aí que eu grifei pessoas. Pessoas que podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E a gente considera como requisito, como elementos necessários para a criação de uma associação, a pluralidade de pessoas, e às vezes a gente recebe dúvidas do tipo: qual o mínimo de pessoas para poder abrir ou criar, constituir uma associação? A lei não estabelece uma quantidade mínima, mas exige que haja uma pluralidade de pessoas, até porque a gente viu, né, que a associação vem de associare, de unir, de reunião. Então, a gente se reúne com mais pessoas. E tem que ter um caráter permanente também. Então, a gente está ali unido com um propósito específico, com um propósito comum. Esse interesse comum é que vai fazer com que a gente permaneça junto, né? Porque existe uma união de pessoas, existem associações de pessoas físicas, que é a maioria, e de pessoas jurídicas também. Mas, entre os associados, há direitos e obrigações recíprocos. Né? A gente não há de se falar, por exemplo, de que um tem mais direito do que o outro. Então, eu achei importante a gente trazer o artigo 53, esse conceito legal, para a gente poder entender essa parte aí do parágrafo único, que não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Então, existe essa necessidade de a gente perceber que os associados, as pessoas, estão vinculadas, porque existe um interesse comum, à associação. E aqui a importância de se ter no estatuto regramentos que estabeleçam como vai se dar as relações entre as pessoas. Então, existe essa diferença e é necessário, então, administrar isso. Porque cada um tem seu jeito e, às vezes, pode acontecer de ter algum tipo de, digamos assim, de atrito, de discussão ou de divergência. No artigo 54, nós vamos ter o que precisa ter o estatuto. E aí vem uma outra pergunta, né? Além da quantas pessoas eu preciso ter para poder criar um estatuto, criar uma associação. O que meu estatuto precisa ter? Qual é o passo a passo? Né? Então, no que se refere ao estatuto, e aqui me permitam colocar dessa forma, a gente viu na aula passada que existem legislações, né, documentos internacionais, temos também a Constituição Federal, que vai falar sobre o direito de associação. Estamos agora aqui estudando o Código Civil juntos, e eu digo a vocês, dentro da associação, a lei da associação vai ser o estatuto. Então, um estatuto bem escrito, um estatuto bem redigido, ele vai ser o porto e o farol da associação. Daí a importância de você ter esse cuidado na hora de fazer e preencher os requisitos que o artigo 54 vai nos mostrar. Então, o inciso 1º vai colocar como requisito a denominação, os fins e a sede da associação. A denominação é o nome. E aqui já adianto para vocês que, dentro de um mesmo estado, não é possível ter associação com o mesmo nome. Só que no momento que for feito o registro em cartório,
vai ser verificado os nomes lá existentes e verificar se o nome que a gente está pensando para associação já existe ou não. Então, se ele for um nome inédito, vai ser registrado dessa forma. Caso contrário, vai ser necessário fazer alguns ajustes para poder, então, ter esse nome. E um adendo que é interessante também trazer é que é possível colocar um nome social. Então, eu posso ter uma associação, colocar um nome fantasia, aquele nome que as pessoas da comunidade ou as pessoas do entorno conhecem a minha associação. É possível estipular isso, não há problema nenhum, e é até interessante que se faça para evitar, por exemplo, assim, às vezes a gente é conhecido por um nome e aí não estabelece isso no estatuto, e quando vai concorrer a algum edital, por exemplo, há esse questionamento, não era aquela associação? Então, coloca, não há problema nenhum, pelo contrário, vai agregar valor ao estatuto da associação. E, nesse caso também, como o próprio inciso 1º traz, é necessário estipular os fins, que são as finalidades, os objetivos, a missão, para qual propósito nós unimos, o que é que nós queremos. Então, nós vamos colocar aí no estatuto essas finalidades. E aqui, trazendo também essa costura com o que foi dito na aula passada, é interessante observar também o marco regulatório, né? Então, lá no artigo 84C, nós vamos ter requisitos que as associações vão precisar ter, que as OSCs vão precisar ter, para poder, nesse caso aí em específico, receber, se for o caso, por exemplo, bens inservíveis da Receita Federal, ou receber doações. Então, eles observam o que está escrito aí. Que já adiantando para vocês, em regra, são ações voltadas de interesse social, ações de assistência social, saúde, educação, que já é algo intrínseco da prática mesmo das associações de uma forma geral. A sede vai ser o local onde a associação vai estar localizada. O endereço oficial é o endereço fiscal, vai ser aquele local em que, eventualmente, ao fazer uma procuração, vai constar esse endereço. O endereço fiscal é onde a associação está, onde ela se localiza. Só que a gente sabe também que, por vezes, existe uma diferença. Às vezes existe um registro em um local porque precisa ter a sede, e a gente está vendo aí que é um requisito, né, para poder ter o estatuto ser aceito no cartório, mas não necessariamente esse local vai ser o local onde as atividades ocorrem. E é possível também colocar no estatuto isso, né? Dizer que está na sede tal, no endereço tal, mas que tem a sede social em um outro lugar. Não é errado. Agora também é importante verificar como o cartório vê isso. A gente está trazendo aspectos relacionados ao Código Civil, que é a base legal, mas existe também as relações nos cartórios. E aí, naturalmente, a gente tem o argumento, né, jurídico a partir da legislação do que pode e do que não pode. Mas, na prática, é interessante também verificar como isso é interpretado, porque existem algumas divergências. O que a gente recomenda é que não seja endereço residencial, até mesmo para não ter confusão, né? Então, é interessante que se tenha um local para estabelecer como sede da associação, como local em que, eventualmente, se for necessário, preencher algum documento, ou até mesmo alguma questão judicial, né? Então, o local para receber intimação, ter esse local especificado no estatuto. Outro aspecto muito importante da gente observar são os requisitos de admissão, demissão e exclusão dos associados. E aqui eu já gostaria de destacar essa diferençazinha, né? Entre admissão, demissão e exclusão. Admissão é o modo que essa pessoa vai chegar na associação. Quais são os requisitos que ela precisa ter para ser um associado? Demissão já está relacionada ao desligamento dessa pessoa. E aqui é interessante também resgatar o que a gente falou lá na semana passada, que nós temos o direito de se associar. E ninguém é obrigado a permanecer associado. Então, é interessante também que se coloque a hipótese de desligamento, né? A pedido. Então, da mesma forma que a pessoa tem interesse em entrar, ela pode também livremente sair. Então, é interessante a gente colocar isso no estatuto. A exclusão já está relacionada à prática de um ato infracional.
Então, se eu tenho no meu estatuto os direitos e os deveres dos associados, lembra que eu falei lá sobre que não há diferença entre os associados, mas é importante a gente estabelecer regras para que essa relação ocorra da melhor forma possível? Então, se houver uma violação desses direitos, ou então, digamos assim, existe um dever a ser cumprido que não foi cumprido, essa pessoa vai estar praticando, vai estar violando um artigo do estatuto. E aí é interessante estabelecer, por exemplo, sanções, né? O que cabe uma advertência? O que cabe uma suspensão? O que cabe aí uma exclusão? E é importante também dizer que nessas hipóteses é necessário garantir também a ampla defesa, né? Porque sempre tem os dois lados da história. Para facilitar, a gente pode estar colocando isso tudo em documento só, que é no estatuto. Inclusive, nesse caso aí, ó, é um requisito, certo? Então, eu acredito que o inciso 2 a gente já conseguiu avançar, né? E só um detalhe dos tipos de associados, né? É interessante também a gente pensar nessa possibilidade de fazer mesmo o entendimento do que vem a ser um sócio fundador. Quem é o sócio fundador? O associado, melhor dizendo, né? Porque associação não é sociedade. O associado, o fundador, é aquela pessoa que está ali no início de tudo, né? Que se juntou com mais outras pessoas e decidiram, né, criar essa associação. Então, pode ser estabelecido no estatuto, por exemplo, os associados fundadores. Colocar lá como isso vai ser dado, né? Os efetivos, como aqueles que estão participando ativamente da associação, das atividades, né, das reuniões que ocorrem, né, que tem uma certa regularidade digamos assim, na participação da associação. Enquanto os beneméritos podem ser compreendidos como aqueles que prestaram um serviço de grande relevância para a associação. Então, é interessante, se for o caso, por exemplo, colocar, né, os associados, os requisitos, né, para ter a admissão dos associados e os tipos de associados. E aí vem as categorias: efetivos, beneméritos, conselheiros e assim por diante. Então, outras questões também que a gente pode estar sinalizando são alguns tipos de requisitos, que pode ser tanto através de uma indicação de alguém, como também através da própria vontade da pessoa. E aí, a depender da atividade que a associação está se propondo a desempenhar, desenvolver os objetivos da associação, ela se enquadrar em algumas questões. Mas aí eu volto a dizer, esses requisitos que a gente coloca, né, que o próprio Código Civil estabelece que tem que ter no estatuto, vai depender muito de cada caso. Então, a gente até trouxe aqui embaixo alguns exemplos, né, de admissão por solicitação do interessado, indicação de associado, né? E por aí vai. E aí, nesse caso, se for a indicação, é necessário que haja uma aprovação da coordenação da Assembleia Geral. E a indicação é muito mais no sentido de, por exemplo, olha, eu conheço aquela pessoa, né, e eu sei que ela pode vir agregar para a nossa associação. Mas eu, por exemplo, que não tenho nenhuma relação, não conheço ninguém, posso também estar adentrando a essa associação. Então, é pensar mesmo nas possibilidades, se cabe ou não cabe a indicação, e também os requisitos para que essa pessoa faça parte. E isso vai ajudar muito nesse processo de desligamento também, né? E até mesmo no eventual exclusão. Porque, por exemplo, se ela deixar, a pessoa deixar de preencher os requisitos para se tornar um associado, ela pode estar incorrendo, por exemplo, numa hipótese em que haja esse desligamento da pessoa. Percebe? Então, assim, demissão e exclusão, às vezes pode até se confundir, mas a demissão está muito mais voltada a essa voluntariedade, como a gente falou, né? Ninguém é obrigado a permanecer associado, então eu posso me desligar. E a exclusão numa perspectiva de violação, de uma infração a alguma disposição estatutária. E agora a gente vai para o inciso 3, que vai tratar dos direitos e deveres dos associados, que dialoga muito com o inciso anterior, né? Porque se eu tenho esses requisitos, né, deixa eu só voltar aqui para vocês verem.
de admissão, demissão e exclusão, especialmente na exclusão, quando eu trato dos direitos e deveres dos associados, e coloco isso muito claramente no estatuto, se houver uma violação desse dever do associado, ele vai estar praticando, né, uma infração ao estatuto. Né? Então, é importante, isso está muito estabelecido, isso está bem estabelecido, melhor dizendo, no estatuto, e é um requisito, né, sob pena de você ter aí uma nulidade nesse estatuto. Então, cada categoria deve ter sua descrição e definição, que foi o que eu falei anteriormente, e alguns exemplos de direitos, como de ter voz, né, e voto, votar e ser votado nas assembleias. E eu gostaria até de sinalizar, por exemplo, uma questão que foi até colocado para mim em um atendimento, sobre voto por procuração. Né? Ah, mas eu não vou poder participar. Posso mandar alguém votar por mim, né, por procuração? Aí eu digo, é muito simples. Se o estatuto prevê voto por procuração, pode. Se não prevê, não tem como. E assim, a maioria dos estatutos que eu já fiz análise não tem voto por procuração. E convenhamos, né? A Assembleia Geral é soberana. Então, o que ela decidir, ainda que a pessoa não esteja ali participando ou votando, o que ela decidir, ela vai decidir para o bem de todos, para o melhor interesse da associação. Então, a pessoa já vai estar contemplada. Mas aí, claro, é o estatuto que vai determinar, né, se vai poder ou não ter esse voto por procuração. Mas, em regra, geralmente não se tem. E aí tem também outra possibilidade, né, candidatar-se para os órgãos executivos, conselho fiscal. Existem alguns estatutos que às vezes prevêem, por exemplo, há pelo menos 1 ano, 2 anos de associado. Tem outros que não têm essa limitação. Então, vai ficar muito a critério mesmo das pessoas que estão ali naquele processo de elaboração do estatuto. Quais são as condições para você poder estar, então, concorrendo, por exemplo, a estar fazendo parte de um órgão executivo, ou até mesmo do Conselho Fiscal. E deveres, exemplos de deveres: promover os interesses da OSC, respeitar o estatuto. Olha como é importante essa questão do respeito ao estatuto. Que aí perceba que é um vai e vem, uma costura, né? Se há um desrespeito ao estatuto, há uma prática de uma infração. E as deliberações da Assembleia Geral, que eu volto a dizer, ela é soberana. Aí a gente avança para as fontes de recursos para sua manutenção, que é também uma condição, é um elemento que precisa constar no Estatuto Social. Né? E essas fontes, é interessante que a gente amplie ao máximo as possibilidades de financiamento. Então, é pensar em doações, contribuições voluntárias, por exemplo, valores que podem vir a ser recebidos através de eventos, projetos, cursos, formações, pesquisas, oficinas, né? Às vezes até um determinado evento que você consegue ali cobrar um ingresso, um valor simbólico, e aquele valor ser voltado para as atividades mesmo da associação. Às vezes uma consultoria que é feita, que esse valor pode ser direcionado para essa finalidade, né, de dar recursos para a associação. E tem um outro aspecto também que é extremamente importante da gente sinalizar, é que essa amplitude, vamos dizer assim, das possibilidades não se confunde com perda de autonomia. Então é importante também ter esse cuidado, né? Quais são as finalidades da associação? Qual é o propósito da associação? Esse valor que pode vir de doação, esses recursos que podem ajudar na minha manutenção, eles vão servir para a manutenção das minhas atividades. Né? Isso não se confunde com troca de favores ou com, por exemplo, eu estar dependendo daquela instituição para isso. Então, a gente amplia as possibilidades, mas sem perder essa autonomia. Então, é ter esse cuidado também com relação a isso. E essa doação pode vir tanto de pessoas físicas, como de pessoas jurídicas, empresas, dos próprios associados, como eu falei, né? Da contribuição voluntária. Outro ponto que o Estatuto precisa ter é o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Não é simplesmente chegar e dizer, tem que ter Assembleia Geral, porque ela é o órgão, a Assembleia Geral é o órgão máximo, é o órgão soberano, é o órgão mais importante. Mas como essa Assembleia vai se reunir? Né? E a diretoria, o Conselho Fiscal, como é que vai se dar essas reuniões? E aqui, só abrindo parêntese, o conselho, como o próprio nome diz, né, o conselho ele não tem um caráter deliberativo, mas tem um caráter consultivo. E é importante também que
se pense como vai ocorrer essas reuniões do Conselho Fiscal. Mas voltando para a Assembleia Geral e para a diretoria, é importante especificar como essas atividades vão se desenvolver, né? As atribuições de cada um, né? O momento para você convocar a Assembleia Geral, né? Assembleia Geral extraordinária, ordinária, né? Então, você perceber, estipular e colocar esses regramentos no Estatuto. Vocês vão ver mais à frente que o Código Civil prevê, por exemplo, a Assembleia Geral ela pode ser convocada por 1/5 dos associados, tá? No Código Civil. Mas, às vezes, na prática, as pessoas não vão parar para ver o código para dizer, ah, tá, porque está lá no artigo 60 que 1/5 dos associados podem convocar a Assembleia Geral. Então, isso estando no Estatuto fica muito mais fácil, né? E ajuda também as outras pessoas que talvez tenham dificuldade no acesso à legislação. Então, colocar essas informações agregam muito ao Estatuto. E aí nós temos como órgão executivo a coordenação, a diretoria, né? E existe alguns mais antigos, tem a figura do presidente, já vi associações que têm a figura do presidente, aí vem o diretor financeiro, o diretor administrativo, mas a ideia é, digamos assim, fragmentar essas atribuições e não concentrar tudo em uma única pessoa. E até o próprio financiador, quando ele percebe isso, ele olha e fala, olha, existe uma divisão entre as atribuições, e isso dialoga muito, gente, com o tempo do mandato. Então, geralmente, tem associação que são 2 anos, tem associação que são 3 anos, tem associação que são 4 anos, mas mais que isso, já não é tão interessante, porque é necessário ter alternância de poder. Então, refletir sobre tempo de mandato, refletir sobre hipóteses de reeleição é necessário e importante, para que não se tenha, assim, futuramente problemas, né? E é interessante mesmo que se oxigene, para não ficar sempre as mesmas pessoas, né? Então, o Conselho Fiscal, eu falei dos órgãos deliberativos e tirei o Conselho Fiscal, né? Ele não é obrigatório, certo? Mas é recomendável que se tenha, porque o Conselho Fiscal, em regra, ele faz análise e acompanhamento das contas da associação. Vai emitir pareceres que vão ser submetidos em Assembleia Geral. É a Assembleia Geral que aprova as contas, mas você ter um conselho ativo, participativo, vai ajudar muito nesse controle. Porque é nosso, né? Se é a união de pessoas. Pense, não existe um chefe, existe todos nós unidos com o mesmo propósito. Então é importante, nesse processo de perceber as funções de cada um, que cada pessoa que se propõe a estar naquele lugar cumpra a finalidade para a qual ela está ali. Então, é interessante que se tenha um conselho fiscal, ainda que o Código Civil não preveja, justamente para poder dar mais autonomia, né? Poder dar essa transparência também, porque vocês vão perceber que, às vezes, inclusive na prática, né? Existem, às vezes, muitas dúvidas, e alguns associados questionam, ah, mas e as contas, né? Mas eu não sei com o que foi gasto, entrou quanto, saiu quanto. Quando você tem um conselho fiscal, esse conselho fiscal já vai estar ali também fazendo esse papel de acompanhar e, numa Assembleia Geral, apresentar esse parecer. O que também não impede um associado, por exemplo, que tenha esse interesse em procurar a diretoria para poder ter esclarecimentos. Mas quando se tem um conselho, volto a dizer, você já tem esse cuidado, esse acompanhamento, e as coisas fluem de uma forma melhor. Vocês vão ter lá no inciso 6º as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. Da mesma forma que a gente cria uma associação, é necessário também que o próprio Estatuto preveja as hipóteses de dissolução. E aqui é interessante se dizer que essas disposições estatutárias para a dissolução, ela é extremamente necessária, especialmente quando a gente fala da destinação do patrimônio, né? Quando acaba, vai para onde? O próprio Código Civil vai dizer para a gente que deve ser destinado para outras entidades que tenham a mesma finalidade, outras associações que sejam similares àquela que está sendo dissolvida. E aí eu fiz um salto entre o artigo 54, que a gente está vendo inciso por inciso, porque são os requisitos para a gente observar e colocar no Estatuto, para o artigo 59, que vai falar sobre a Assembleia Geral. Ela tem a competência de destituir os administradores, então, digamos, a pessoa que está ali na diretoria, ela não está correspondendo. Tem as atribuições que o Estatuto está dizendo ali que ela tem que cumprir, e ela não está. A associação não precisa estar com aquela pessoa até o final do mandato dela.
a Assembleia Geral tem essa competência de destituir, se for necessário. E a própria alteração do estatuto, porque como lei da associação, ele não pode ser modificado de qualquer forma. É necessário que seja levado ao conhecimento de todos e seja votado por todos. Por isso que tem que ser feito através de uma Assembleia Geral. Então, exige-se deliberação da Assembleia, especialmente convocada para tal fim, cujo quórum será estabelecido no Estatuto. Mas o próprio Código Civil garante a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Então, a própria associação deve estabelecer os requisitos para a dissolução da entidade e recomenda-se que a eleição do órgão executivo seja realizada pela Assembleia Geral. E uma questão, por que essa questão da eleição? Porque possa ser, por exemplo, que haja uma indicação, mas ainda assim é necessária a aprovação da Assembleia Geral. E a Assembleia Geral, ela como esse órgão máximo, ela vai ser o elemento-chave da associação. Porque se houver algum tipo de discordância, de divergência, deve ser levado à Assembleia, se o Estatuto for omisso. E estabelecer esses requisitos para a dissolução é importante justamente porque a gente espera sinceramente que não termine, mas uma vez terminando, como é que vai ser destinado esse patrimônio? Né? Como é que as coisas vão se resolver? O Estatuto, ele prevê essas possibilidades e, se não houver essa previsão, quando for no cartório fazer o registro, vai mandar voltar, vai vir uma nota devolutiva dizendo que está faltando esse requisito, porque é uma condição para que haja o registro do Estatuto em cartório. E aí, a gente avançando para o término do artigo 54, nós vamos ter também como requisito a forma de gestão administrativa e aprovação das respectivas contas. Então, nesse caso, a gente vai ter o parecer das contas, que vai ser de responsabilidade do Conselho Fiscal, eu até já coloquei isso aqui para vocês, e a aprovação final pela Assembleia. Então, perceba, ainda que não seja obrigatório ter a figura do Conselho Fiscal, é importante nesse processo de gestão, né, de acompanhamento das contas da associação. E a Assembleia Geral vota, né, aprova ou não as contas da diretoria. Então, a gestão administrativa tem que ser transparente, respeitando a legislação e as regras de contabilidade. E aí, nesse caso, é extremamente necessário, né, uma assessoria contábil também. E, por vezes, até talvez também pela escassez de recursos, muitas associações acabam negligenciando essa parte. Mas você ter uma escrituração contábil em dia, você ter um contador para poder dar esse suporte, fazer os balanços, é importante. Porque na Assembleia Geral, essas contas vão precisar aparecer e ela tem que estar regularizada. O artigo 60, eu acabei já adiantando na exposição anterior, né, que trata sobre a convocação dos órgãos deliberativos, que é pela forma do estatuto, mais 1/5 dos associados podem promover, podem puxar, vamos dizer assim, a Assembleia Geral. Então, se houver, por exemplo, algum tipo de divergência que foi levada à diretoria e a diretoria não tomou providência, 1/5 dos associados chama a Assembleia Geral, convoca a Assembleia Geral. Né? Então, existe aí também essa possibilidade. O que eu queria aproveitar também para falar com vocês é que a gente sabe que esses atos cartorários, de uma forma geral, né? Registro de estatuto, o registro da ata, não só a ata de fundação, mas as atas posteriores, acarretam em ônus para a associação. No site do OSC Legal, nós temos artigos diversos que podem ser consultados por vocês que tratam de temas relacionados às OSCs. E tem um específico que fala sobre as isenções e gratuidades desses atos, né, que são praticados em cartório. Inclusive, há um modelo para que vocês possam, assim, né, ter como base para solicitar essa gratuidade, essa isenção. Mas por que eu estou falando isso? Porque são custos que se tem. E a maioria das associações não pedem. E uma dica que eu sempre dou, caso não se consiga, ou se queira de fato fazer sem pedir a gratuidade, tenta concentrar os atos em um único momento. Então, vai existir o momento de você ter a Assembleia Geral Extraordinária. Você pode fazer a alteração do estatuto, porque é pela Assembleia Geral Extraordinária. Você pode fazer a eleição da nova diretoria numa Assembleia.
e juntar e congregar tudo isso numa ata só, uma ata geral de assembleia extraordinária e ordinária para a eleição e posse da nova diretoria e reforma do estatuto, percebe? Isso vai ser um documento único. Vai ser, naturalmente, também um ato para ser registrado, e não dois, ou ficar ocorrendo de forma esparsa. Mas é importante e necessário que os atos praticados sejam registrados em cartório. E aqui eu vou falar também uma outra diferença entre associação e cooperativa, né? Que os atos constitutivos das associações são registrados em cartório de pessoa jurídica, tanto de associação como de fundação, e as atas também. As cooperativas já são nas juntas comerciais. Então, é um detalhe que parece bobo, mas que na prática, às vezes, as pessoas não sabem. Então, também, você já percebe aí a diferença, né, da essência entre os dois. E aí, voltando, que eu pulei do 54 para o 59, né, e deu o gancho no 60, voltando para o artigo 55, nós vamos ter que os associados, eles devem ter iguais direitos. Como eu falei, né, não é chefe, não é nada disso. Somos iguais e somos aqui unidos porque temos um propósito em comum, né? Então, os direitos são iguais para todos. Mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. E, assim, categorias com vantagens especiais não significa dizer que são direitos desiguais. Então, por exemplo, lembra quando eu falei sobre os tipos de associados, os fundadores, os beneméritos? O benemérito, por exemplo, ele pode não estar tão ativo ali na associação. Então, talvez ele deixar de pagar uma contribuição que o Estatuto prevê como mensal seja, por exemplo, uma vantagem especial para ele, que por tudo que ele fez pela associação, pela relevância do trabalho dele de relevância social para a associação, aquilo agrega um valor e ele está ali figurando, né, por vezes até são pessoas mais velhas que, como uma forma de se homenagear, se coloca, né, olha, é um associado benemérito. Então, é possível estabelecer essas categorias com vantagens especiais, mas isso não implica dizer que seja direitos desiguais. E aí, avançando no Código Civil, nós vamos ter no artigo 56 que a qualidade de associado ela é intransmissível se o Estatuto não dispuser o contrário. Então, isso implica dizer que, na hipótese do falecimento de um associado, você tem a cessão, né? Ele vai deixar de fazer parte. O familiar ele não vai entrar automaticamente como associado. O associado que for titular de cota ou fração ideal do patrimônio, a transferência daquela não importará na atribuição da qualidade do associado ao adquirente ou herdeiro, que é o que eu estou falando para vocês. Então, às vezes, com o falecimento, com a morte, você tem ali esse desligamento, né, do associado, mas depois isso pode ser discutido, essa questão da cota, se houver uma cota, né, uma participação no patrimônio. Mas não implica dizer que o herdeiro, né, que o familiar ele vai automaticamente assumir o local ocupado pelo falecido. E o artigo 57, que vai tratar da exclusão do associado, né, que só é admissível havendo justa causa. Lembra quando eu falei da importância da gente estabelecer os direitos e os deveres? Então, admissível havendo justa causa. Então, a violação ao estatuto é uma justa causa, mas perceba que não é qualquer violação. Então, é necessário que haja um procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso nos termos previstos no estatuto, né? Então, é importante que o estatuto estabeleça, né, regras que digam respeito aos direitos e aos deveres, e na hipótese de violação, ou até mesmo até regras de conduta, se for o caso, se achar pertinente colocar, e que, havendo essa violação, seja estabelecido um procedimento e nesse procedimento se assegure, né, o contraditório e ampla defesa, a pessoa poder se defender, né, sobre o que está sendo feito, o que está sendo discutido, e o contraditório no sentido de ela ter conhecimento. Não é uma coisa que é feita de forma, como é que eu posso dizer, despótica, sabe, autoritária. Você fez isso, está excluído da associação. Não. É necessário que a pessoa tenha conhecimento do que aconteceu e se manifeste sobre aquilo. E aí esse regramento, por exemplo, de prazo para recurso, se vai ser 5, 10, 15 dias, isso tem que estar previsto no estatuto. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, se for possível, né, em condições ideais, é interessante que se tenha o estatuto, que se tenha um regimento interno.
Mas, se não for o caso, tentar colocar esses elementos do regimento interno no estatuto, algumas regrinhas básicas de conduta no próprio estatuto. E aí já prevê as hipóteses quando houver sanção, né, ou melhor dizendo, as hipóteses de infração e as sanções que são combinadas àquela pessoa que praticar aquela infração. E agora, indo para o artigo 58, nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. Então, isso também é importante. Quando a gente estabelece lá quais são os direitos e os deveres de cada um, o que não está expresso ali, não existe uma obrigatoriedade da pessoa de estar fazendo aquela atribuição, a não ser que tenha sido algo combinado, algo construído coletivamente. Então, daí a importância da gente ter esse cuidado nesse processo também de elaboração do estatuto, para a gente prever as hipóteses. Mas eu ainda penso que o mais importante, para além dessa questão dos direitos e das obrigações, é a gente deixar muito bem delineado as atribuições de cada um, quais são os objetivos da instituição e regras mínimas, né, de conduta que podem estar estabelecidos, por exemplo, nos deveres. Então, um dever de urbanidade é algo, por exemplo, que pode estar lá até de uma forma despretensiosa, mas já indica e sinaliza para o associado que, olha, você precisa tratar todos com respeito. Né? Então, é importante a gente também estar pensando nessas hipóteses. E o 61 também vai ser um resgate do que a gente falou sobre a hipótese de dissolução da associação. Né? Uma vez dissolvida a associação, o remanescente de seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, né, se for o caso, as cotas ou as frações ideais, será destinado a entidades de fins não econômicos designada no estatuto ou omisso por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Esse artigo, gente, 61 do Código Civil, ele dialoga muito com o artigo 33, o inciso 3º da Lei 13.019 de 2014. Por quê? Essa destinação, né, dos bens, do patrimônio, uma vez dissolvida a associação, essa previsão no estatuto, é requisito para a celebração do termo de colaboração, do termo de fomento, porque ele estabelece lá quais são os requisitos, e dentre esses requisitos está que a destinação, né, do patrimônio na hipótese de dissolução seja para entidades com fins congêneres àquela que está sendo dissolvida. Então, eu achei isso bem interessante e uma costura, né, que como eu trouxe no início, o Código Civil é a nossa bússola, mas a gente também tem que estar atento ao que o Mirovski nos traz, para poder fazer esse estatuto mais robusto, fazer esse estatuto com mais musculatura, para poder, então, ele atender melhor, né, a associação e ter condições de concorrer aos editais, aí na associação poder concorrer a editais de uma forma mais segura, né? Porque por vezes, por exemplo, a gente acaba esquecendo de colocar um detalhezinho que vai fazer toda uma diferença no processo de seleção. E aqui é importante que se diga que há um certo tempo houve muita discussão, né, jurídica sobre imunidade e isenção tributária, né, sobre se as associações que desenvolvem ações sociais, que desenvolvem trabalho de assistência social na área de educação, de saúde também, se elas teriam direito à imunidade tributária, porque na Constituição estava escrito isenção. Então, houve muitas discussões sobre isso. E o STF, ele pacificou o entendimento de que as associações, né, partidos políticos, enfim, mas no nosso caso aqui, fazendo esse recorte para associações que desenvolvem ações voltadas para assistência social, saúde, educação, elas também gozam desse direito da imunidade tributária. Então, e aí é necessário também se preencher requisitos, né? Então, pessoa jurídica que desempenha atividades beneficentes de assistência social, saúde e educação, como eu disse, sem fins lucrativos, com caráter assistencial, em favor da coletividade, tá certo? E atender aos parâmetros legais estabelecidos pelo Código Tributário. E aqui especificamente o artigo 14, que ele vai estabelecer os requisitos para que se tenha a imunidade, que é não distribuir qualquer parcela do patrimônio ou rendas. Então, não tem finalidade lucrativa. O que for obtido de recurso e de valor fica para a associação, para o desenvolvimento das atividades da associação. Não há de se falar em dividir valores.
né? Então, é importante observar essa condição, né? Aplicar integralmente no Brasil os recursos para a manutenção dos objetivos da instituição. Então, não é simplesmente aplicar no Brasil, mas você, observando os objetivos pelos quais você se uniu, né? Quais são os objetivos da associação? Então, esses recursos têm que ser aplicados, destinados para a consecução, para a execução desses objetivos estabelecidos. E aqui um ponto extremamente importante, que a gente falou da necessidade de uma assessoria jurídica, né, porque o advogado, ele é quem visa o estatuto, e é importante ter um acompanhamento, mas, especialmente também, a gente destacar a necessidade de uma assessoria contábil. Então, manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, trocando em miúdos, é ter a escrituração contábil em dia. Né? Então, ter a parte contábil regularizada, porque é um instrumento, é um elemento, é um requisito também para a imunidade tributária. Então, por vezes, nesse processo, né, de eu vou criar aqui uma associação, eu vou fazer um estatuto, a pessoa faz, a associação faz, né, as pessoas que estão ali fazem esse registro, fazem um movimento também na Receita, mas depois não acompanham. Né? Então, ficam declarações a serem emitidas que não emitem, não faz esse acompanhamento nos livros, e isso vai dar problema. Se não houver esse acompanhamento, vai dar problema, porque tem declarações que cada uma tem a sua especificidade, né, no período que tem que ser apresentada, mas quem faz isso é o contador. A gente não pode se arvorar, por exemplo, eu vou ser o jurídico, eu vou ser o contador da associação. Né? Cada um na sua função. Né? E cada pessoa que estiver ali ocupando esse cargo, dentro do cargo diretivo, no caso, cumprir a atribuição que está lá no estatuto. Né? Cada um fazendo a sua parte. Então, ter esse cuidado, essa observação é extremamente importante. Então, se no passado não tão distante havia essa discussão sobre as associações que desempenham atividade de assistência social, saúde e educação teriam ou não direito à imunidade tributária, hoje esse entendimento é pacificado. E aí deve ser observado esses requisitos que eu falei, que estão no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Mas a gente pode resumir tudo que a gente conversou aqui, sintetizar em algumas etapas, considerando toda essa base legal que foi apresentada, especialmente do Código Civil, né, que foi a base da apresentação hoje. Mas um primeiro momento é de sensibilização. E aqui eu estou falando, gente, para quem ainda não tem associação constituída juridicamente, né, não tem o estatuto social. Então, o que é que eu preciso para poder fazer esse documento? Então, num primeiro momento, é esse trabalho mesmo de congregar as pessoas, de unir, de chamar, de reunir, de falar da importância, né, da associação, né, de trazer esses objetivos, né, desses ideais que se tem, que está muito ainda no campo, né, da ideia, do pensamento, do sonho, né, dessa necessidade de se fazer uma justiça social. Então, é sensibilizar, é chamar, é fazer com que pessoas que se sintam afetadas, né, por essa demanda cheguem junto e somem força. E aí, nesse caso, uma vez você conseguindo constituir, você formar esse grupo fundador, ter algo mais coeso, você partir para as discussões sobre como se organizar. O que é que eu posso estar fazendo? O que é que a gente pode estar fazendo para viabilizar? Então, digamos, eu quero muito trabalhar com a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Né? João, Maria também quer. Então, me reúno com essas pessoas e a gente vai começar a pensar como a gente pode estar se organizando, né? Como é que a gente pode estar viabilizando isso? Através do quê? A gente vai viabilizar como? Através de formação? Vai ser participando em atividades em escolas? Vai ser oferecendo algum tipo de recurso lúdico para as crianças em ambientes comuns? Então, como é que vai ser? Como é que a gente vai se organizar? Como a gente vai colocar isso na prática? E é começar a tomar nota mesmo, anotar, promover reuniões e pensar como isso vai ser feito, porque isso, gente, que eu estou falando, vai estar dentro dos objetivos, né, da associação. E aí é começar a estruturar o estatuto, pegando lá o artigo 54, que eu fui inciso por inciso, e começar a pensar, né, como eu vou organizar, aonde essa associação vai ter uma sede, qual nome ela vai ter, e, a partir daí, elaborar uma proposta de estatuto, né, uma proposta de estatuto que vai ser levada para um grupo maior. E aí esse grupo maior vai votar, vai discutir,
Né? Como a gente vai organizar isso? Então, o momento é esse, né? De pensar, de construir e de apresentar uma minuta do que vai ser esse estatuto. Uma vez tendo essa minuta, né, e já tendo as informações mais coesas, a gente pensar na realização de uma assembleia de fundação. Então, vai fazer essa convocação geral, né, e falar, olha, gente, vamos aqui nos reunir para poder verificar esse documento, votar nesse documento, ver se vocês concordam, se vocês discordam, como é que a gente vai fazer, né? Inclusive, já pensando nesse primeiro momento que vai ser digamos assim, o nascimento dessa associação, quem vão ser essas pessoas que vão estar compondo esses órgãos da diretoria. Então, vai ser um momento também de se escolher essas pessoas, né, de fazer constar tudo isso em ata. É importante também que se diga isso. Então, colocar essas informações. E aqui também um pouco já adiantando nesse processo, né, que você vai ter no primeiro momento o estatuto, né, que isso que a gente está trabalhando e conversando aqui, e junto com esse estatuto a ata de fundação, que vai trazer essas informações. Qual foi o dia que vocês se reuniram? Quem foi que estava presente? Quais são as pessoas que vão compor, né, a diretoria, que vai compor o conselho fiscal? Né? E um outro detalhe que é muito importante, a data da ata do estatuto tem que ser a mesma data da ata de fundação. Né? Então, às vezes, a pessoa ali no calor da emoção, fazendo, coloca a data diferente, vai no cartório, aí tem que voltar para poder corrigir, porque tem que estar compatível, né? Então, feito isso, a gente vai para o quarto passo, que são esses documentos constitutivos que eu falei, a ata de fundação e o estatuto. E aí, no caso, por exemplo, se na sua ata de fundação você não faz a qualificação dos eleitos, né, quem vai compor lá a diretoria, o conselho fiscal, você vai precisar fazer uma lista com essa qualificação dos eleitos, dizer o nome da pessoa, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, e deixar um espaço para ela assinar. Então, essa qualificação é importante. Eu recomendo que já faça isso na ata, porque é um documento só. E você só vai precisar ter ali o estatuto, a ata de fundação e a lista dos presentes que vai ter que ter. Isso no registro de qualquer ata, né? Quais foram as pessoas que estavam presentes? Aí nessa, como também vai ter eleição, colocar as pessoas que foram eleitas. Então, perceba, os básicos são esses. E também a lista de presença. E aí deverão estar assinados pelos representantes, né? E por um advogado. O advogado, ele é quem envia a ata e o estatuto, né? É inclusive uma prerrogativa da advocacia. É estabelecido pelo Estatuto da Advocacia, né? Está em lei, né? Porque por conta dessas questões que a gente já colocou aqui, às vezes de ir e voltar, né? E pessoas que não são da área acabarem também fazendo aquilo, mas ter problemas no cartório. E creiam, gente, é muito comum ir e voltar. E aí é ter esse cuidado. Então, quando o advogado visa o estatuto, ele analisa juridicamente o documento, ele já pode fazer essa análise prévia, né? E quando for para o cartório, fazer o registro com mais tranquilidade. Então, é uma prerrogativa, é um direito que está estabelecido no Estatuto da Advocacia e uma forma também da associação ter essa segurança. Então, o cartório hoje não aceita mais estatuto que não tenha esse visto do advogado. O quinto passo já é o providenciamento, né, providenciar o cadastro nacional de pessoa jurídica, o CNPJ. Então, esse movimento é interessante porque ele também é paralelo aí da prefeitura, né, porque é necessário pegar o DBE, né, vir também com termos de viabilidade de localização, que vai ser necessário para fazer o cadastro no CNPJ. Então, o registro do estatuto, e aí perceba, você vai no cartório de pessoa jurídica, fazer o registro, vai precisar de um tempinho até eles analisarem, né, e te dar esse número. E com esse número, vocês já vão fazer esse outro movimento, que é o cadastro no CNPJ. E aí é uma ação comum, é uma ação conjunta, né, com a Receita e também com as prefeituras, porque você vai precisar de informações da prefeitura. Né? E claro, esse movimento, essa busca, ela é muito mais eficaz, esse processo ele é muito mais eficaz com a assessoria da contabilidade. Porque hoje, inclusive, com a digitalização, né, e até mesmo a informatização das coisas, né, atos vão ser praticados, né, através de sistemas e você vai precisar ter
o registro, né, de contabilidade. Então, é o contador que vai fazer as etapas. Então, ter essa assessoria contábil é importante também nesse procedimento por conta disso. Né? Assim como visar o estatuto é uma prerrogativa, né, da advocacia, esse procedimento, nessa parte contábil, é do contador. Então, é importante ter essa assessoria contábil, né, e a associação, como eu falei, né, que esse passo 6, ele dialoga muito com o 5. Cadastrar na prefeitura e no estado, se houver empregado também, ter um registro de empregados, né, e fazer o registro na Delegacia Regional do Trabalho, providenciar a matrícula junto à Previdência Social e à Caixa Econômica Federal. Nós temos as etapas, né, que precisam ser cumpridas. Então, existe esse passo a passo aí, né, de você fazer essa reunião, de você ter essa sensibilização, né, de você, a partir disso, criar um grupo, vamos dizer assim, um grupo operativo, para poder pensar numa minuta de estatuto, né, de poder pensar em como essa associação vai funcionar e, a partir daí, propor um estatuto, né, uma proposta de estatuto que vai ser levada para que todos analisem, concordem, discordem, enfim, que saia esse documento que tem que refletir a realidade da associação. Tem que ser um documento que seja uma linguagem simples, que seja acessível, né, que você acesse e consiga compreender, que a outra pessoa também olhe, entenda e compreenda. Né? Então, é importante a gente ter esse cuidado nesse momento. Né? É o bebê que está nascendo. Né? É essa etapa de você cuidar, de você pensar em como dispor essas palavras, das informações que precisam ter. E eu volto a dizer, tem informações que vão estar no Código Civil, mas você pode estar colocando também no Estatuto, né? Porque facilita a consulta, facilita o acesso à informação. Então, é importante que se tenha, é importante que se coloque, né? E que esse estatuto reflita a realidade da associação. Então, ter muito cuidado com modelos, né? E, como a gente conversou, se existe um modelo, a partir desse modelo você construir o seu estatuto e não simplesmente trocar os dados e usar aquele estatuto da forma que chegou, mas trabalhar e discutir esse estatuto, fazer esse trabalho nessa perspectiva, né? Porque é algo coletivo. A associação não é união de pessoas, então é todos juntos ali unidos nesse processo também de construção desse documento que vai ser a lei da associação. Então, abaixo da Constituição, do Código Civil, vai ter o Estatuto. E, eventualmente, até se houver algum tipo de questionamento judicial, administrativo, né? É importante ter o Estatuto até para poder fazer essa defesa, dizer, olha, associado, você questiona isso, mas o nosso Estatuto prevê a hipótese para essa situação. Camila, a pergunta que ele já parcialmente respondeu, mas a minha dúvida é pelo seguinte: o projeto Ondulações, que já existe desde 2013, é o que é conhecido, que a gente vai às instituições e leva as nossas atividades, né? Como ele vai estar numa coordenadoria, a gente sempre relaciona ele e a associação, porque a associação só vai captar a verba para que ele funcione, né? Eu estou só preocupada porque a semana passada o Lucas comentou que tinha uma instituição que não aparecia o nome dela em lugar nenhum, entendeu? Então ele vai aparecer, mas vai aparecer lá embaixo numa coordenadoria. Não tem problema isso, né? Não sei se ficou claro. Eu entendi. É como se fosse um projeto dentro dos que a associação desenvolve? Na verdade, essa associação ela só vai existir para captar recursos para que esse projeto se desenvolva. Ela só tem essa função. Mas existe algum indicativo no estatuto, alguma referência? Sim, ela já abre o estatuto mencionando isso, que O ela foi importante é que criada. o importante é que se tenha a referência, a indicação, para não Tá, ficar uma coisa solta. Assim, entendi, o que a senhora está falando ou o que João está falando. Né? entendi. Então, por vezes, às vezes, a associação ela é conhecida pelo nome do projeto, vamos dizer assim. E, às vezes, a forma que se tem para poder viabilizar aquele projeto é através da institucionalização. Então, se cria uma associação para isso. Mas é importante que essa informação ela esteja no estatuto, Tá, né? Porque
salvo engano, o Lucas até trouxe um exemplo da Associação Arco-Íris na aula passada, né? Em que as pessoas, mas Associação Arco-Íris, onde é que está descrito isso? Né? Então, é importante referenciar. Tá. Então, por vezes, isso é até comum. Aqui em Salvador também eu tenho observado isso com algumas associações que também têm um caráter religioso. Então, você tem uma associação que está ali tomando conta, por exemplo, de uma entidade religiosa. Tá. Então, é importante referenciar para que se saiba. Né? Então, tem que ter no estatuto. O ideal é que o estatuto traga essa informação. E aí, nesse caso, também é interessante levar em consideração a disposição. Aonde está essa informação no estatuto? Então, uma linguagem clara, né? Você ter as informações sobre estrutura, gestão, até mesmo conduta, né? Porque, como eu falei, somos pessoas, somos diferentes entre nós. Mas se a gente estabelecer algumas regras, né, de convívio e colocar isso no estatuto, vai ser ótimo, né? Porque às vezes a gente não tem nem condições. Assim, mal tem um estatuto, vai pensar no regimento interno, percebe? Então, colocar isso. Agora, claro que, assim, não, talvez não tão minuciado, não tão descritivo, mas trazer elementos para que possa ser feita uma análise é muito interessante. E aí eu volto a dizer uma coisa que eu disse no início e vou recuperar mais à frente. A Assembleia Geral é o órgão máximo. Então, naquilo que for omisso, é a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral vai decidir. Então, a pergunta é: a gente não tem registro de empregados, obviamente, até porque não tem receita para pagar empregado. Aí a gente precisa ter essa documentação, até porque agora mesmo eu estou abrindo mão de um edital, porque eles pedem vamos dizer, uma zerésima que a gente pudesse produzir uma zerésima de FGTS, uma zerésima de tributos, né, de ação tributável, porque a gente não tem nada disso. A gente não tem como emitir essas certidões, porque a gente nunca registrou, porque a gente também nunca teve esses funcionários. A questão é essa, no sentido, que às vezes a gente tem que explicar uma situação para poder fazer a pergunta, né? Certo. Então, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para poder também falar de um outro tema que dialoga muito com o que a gente está conversando. Quando eu falei dessa necessidade de fazer o registro, é para aquelas instituições, entidades que possuem empregados. Mas a gente sabe, até como a senhora mesma colocou, que a maioria até dos trabalhos são feitos por voluntários, né? Que até, por vezes, eles que dão esse suporte para a associação. Então, existe uma lei específica do voluntariado e, nesse caso, não há de se falar, por exemplo, em registro em livros contábeis, porque é uma outra natureza. Essa relação, ela tem uma outra característica que não é uma relação de trabalho na perspectiva, por exemplo, da CLT. É um trabalho que ele é voluntário, ele parte dessa vontade da pessoa em querer estar ali ajudando, e às vezes o que ela recebe é uma ajuda de custo. Quando recebe uma ajuda de custo, né? Então, tem essa possibilidade, por exemplo, de viabilizar algumas demandas da associação através desse tipo de prestação de serviço, né, os tarefeiros, vamos dizer assim, mas essa obrigatoriedade do registro é para quem tem empregado, porque a gente sabe que não é a maioria dos casos, né? Geralmente esse trabalho é distribuído entre os próprios associados, né, entre as demandas que se tem, entre os voluntários quando chegam. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Aí veja, quando o edital exige tudo isso, né? Exige a folha, o extrato do FGTS, eu só consegui emitir a certidão, deixa eu ver aqui, a certidão de débitos. Não, Tereza? nem essa eu não consegui emitir. Deixa eu ver aqui. Eu só consegui emitir. Tereza? Oi? Me permita falar. Então, no caso da senhora, é necessário a gente analisar a situação em específico, né? Assim, no contexto que a gente está aqui, não teria como fazer essa análise específica para o caso da senhora. Mas eu já adianto que, assim, vão ter documentos, declarações, certidões, que é um contador que vai emitir. Então, por mais que a gente tenha essa vontade de, eu vou ali emitir uma certidão, né? Existe um contador que vai fazer esse papel e esse trabalho. Por isso que a gente falou, eu falei no início, no meio e no fim da minha apresentação,
da necessidade da assessoria jurídica, mas também da contábil, né? Porque com o nascimento da pessoa jurídica, você vai ter direitos, mas você também vai ter obrigações que decorrem desses direitos. Então, é importante ter esse acompanhamento. Então, ter os livros registrados e ter os livros regulares, por exemplo, é uma condição que é fundamental para a saúde e sustentabilidade da associação. Senão, você pode ter problemas lá na frente. Então, os editais, geralmente, né, trazendo um pouco do que a senhora traz, eles vão ter já os requisitos, os documentos necessários que deverão ser apresentados, mas muito deles, volto a dizer, vai ser necessário essa assistência, né, essa atuação, essa ajuda de um contador, que por mais que a gente queira chegar lá no site da Receita e fazer, por exemplo, não vai ter como, porque vai precisar ter o cadastro da contabilidade CRC. Então, a gente acaba, às vezes, assim, com muita boa vontade, se arvorando, né, em fazer algumas coisas, mas que não é da nossa... Não cabe a gente, não cabe cabe a um profissional específico, né, que é o advogado, é o contador. E a gente, enquanto... Eu falo a gente me incluindo nessa perspectiva, me colocando assim no lugar de vocês. A gente vai precisar ter esse cuidado, né? E definir, observar, escolher profissionais. E aqui eu faço até um parêntese para dizer também que não é todo contador que entende do terceiro setor, como não é todo advogado que entende do terceiro setor. Então, às vezes, não vai ser qualquer advogado que vai resolver o seu problema, ou qualquer contador. É necessário ter uma prática, uma expertise, para poder compreender, porque as associações, em especial, né, que a gente está falando aqui de associações, vão ter demandas específicas, vão ter necessidades específicas. Então, é necessário também observar isso, para poder, então, até estar preparado com a documentação em dia, a parte contábil está com a documentação em dia para estar concorrendo ao edital, seja ele qual for. E às vezes o edital mesmo, ele coloca essas circunstâncias, essa condição de documento, justamente para já limitar e passar o primeiro filtro aí das organizações que ele quer selecionar. Então, assim, pode ser que o edital seja voltado para organizações que tenham um porte, uma maturidade de gestão, de recursos, inclusive, maior, né? O Nailton, que se eu não me engano foi o Lucas citou ele por aqui, que ele falou se ele pode fazer uma contribuição. Então, Nailton, se você quiser, né, como você também é especialista aí, já fez vários trabalhos com o pessoal da OSC Legal, acho que seria bacana, se você quiser compartilhar conosco. Geralmente os editais exigem, dentre os documentos, a apresentação das certidões negativas de débito, tanto para órgão público e alguns órgãos privados também, algumas empresas privadas também. Então, talvez tenha sido essa a questão que foi trazida aqui. E, geralmente, são 5 certidões: a federal, a estadual, a municipal, a do FGTS e a trabalhista. E com relação à trabalhista, INSS e FGTS, não necessita que tenha os livros registrados, que acho que essa é a preocupação. Mas é necessário que a organização esteja cadastrada nos órgãos. Então, para ela nascer, ela automaticamente vai estar cadastrada na prefeitura, vai conseguir a certidão municipal, e na Receita Federal, porque ela vai ter um CNPJ. E também vai ter a certidão trabalhista, porque é emitida com o CNPJ. Mas para emitir a certidão do FGTS, precisa que a organização esteja cadastrada também na Caixa Econômica Federal. Então, são esses passos, como a Camila bem falou, que cabe ao profissional de contabilidade fazer o registro. Então, falou-se muito bem aí, registrar o estatuto no cartório. Depois, a contabilidade vai fazer o registro na prefeitura, na Receita Federal, e ela começa a atuar. Mas tem que lembrar que precisa fazer a inscrição no INSS e na Caixa Econômica para fins do FGTS, mesmo que não tenha empregados, para que ela possa, sim, emitir sua certidão negativa. Oi, a minha dúvida é a seguinte: com essa onda de pandemia e tudo mais, a gente vai fazer uma assembleia pela internet, pelo online, né? Isso tem essa reunião, essa assembleia tem que ser gravada, eu tenho que provar isso, ou apenas essa assinatura nos livros que foi feito isso e tal dia? Resolve. É a minha dúvida. Olha, esse é o tipo de situação que é muito delicado, porque, assim, em regra, a gente precisa analisar o que o estatuto diz, né? Então, essa previsão de assembleia virtual tem que constar no estatuto. Muito provavelmente não tem, porque foi uma situação atípica que acabou acontecendo e acometendo todos nós,
porque a gente está precisando lidar com isso. Mas isso Outra nós lei- pusemos, está no estatuto, que a Assembleia e a Fundação vai ser através Camila, você me permite... Sim, Lucas. Querido, Flávio, eu acabei de colocar aqui no chat um link para um texto que a gente publicou lá pelo Osco Legal sobre a realização de assembleias virtuais, tá? Exatamente a gente preocupado com essa dinâmica, né? Que a pandemia trouxe, enfim, e a gente teve uma dificuldade muito grande, e a primeira dica que se tem para esses casos é procure o seu cartório. Não tem como a gente definir aqui, porque, veja, há diversas interpretações com relação à Assembleia Virtual, diversas. Primeira coisa é essa que a Camila colocou. Se o seu estatuto ele diz que ele não diz nada, ele é omisso, então você até pode fazer, né? Porque a Assembleia ela é soberana e você faria. Agora, se o seu estatuto proíbe expressamente, você não tem como fazer. Né? Se ele diz que pode, ok, você já está calçado. Se ele não é omisso, você faz por força da soberania da Assembleia, e se ele proíbe, aí não tem como, só se tivesse uma alteração de fato estatutária. Bom, essa é a primeira questão. A segunda é o modus operandi. Como é que você vai fazer isso? Eu ouvi de uma assessora, né, uma pessoa que nos procurou, que o cartório dela disse: olha, você pode fazer a sua assembleia até pelo WhatsApp. Se você conseguir registrar isso, para mim está valendo. Traga aqui que eu registro. E já teve cartório que eu ouvi, esse eu liguei, falei com a pessoa e ela disse: não, você pode até fazer a assembleia virtual, mas vai ter que colocar tudo no papel e recolher as assinaturas do mesmo jeito. Ou seja, é meio virtual, né? Porque no fim das contas você vai ter que fazer papelada do mesmo jeito. E as assinaturas eletrônicas, que o governo, inclusive, tem lei hoje em dia já regulamentando isso, tem validade jurídica como outra qualquer. Então, esse cartório também desconsidera isso. Então, entre uma resposta e outra, querido, você tem diversas interpretações dos cartórios. Então, com base nisso, né, com base na correria que a gente teve que fazer entre um cartório e outro para fazer os registros dessas assembleias virtuais, nós escrevemos um texto, né, que é baseado no empírico mesmo, posso lhe dizer isso, porque foi ligação para o cartório em Brasília, ligação para o cartório de São Paulo, ligação para o cartório do interior da Bahia, conversa com o cartório em Salvador. Só para você ter outra ideia, no mesmo cartório aqui em Salvador, eu tive 3 informações diferentes sobre o mesmo tema. Né? Eu liguei, falei com a primeira pessoa, ele me disse uma coisa. Aí eu liguei de novo na outra vez, falei com outra pessoa, ela me disse uma segunda, né, caminho. E quando aí eu já, né, eu digo, não, agora eu vou falar com a tabeliã responsável, enfim, pela uma pessoa responsável. Ela já me disse uma terceira coisa, né, que eram complementares, enfim, mas são 3 opiniões diferentes. Não dá para ser assertivo com 3 opiniões diferentes do mesmo cartório. E aí você tem cartórios de diferentes interpretações no Brasil inteiro. Então, se tem uma dica que é preciso dar, vá e procure o seu cartório. Não tem como a gente resolver por aqui. Esse é um texto, por exemplo, que eu caminhei aí, ele dá um norte de como isso pode ser feito, mas a dica é procure o seu cartório, que só ele vai poder dizer para você como ele vai aceitar ou se não vai aceitar, ou se a assinatura pode, se não pode. Enfim, acho que essa é a dica que se tem para dar mais acertada. Não tem uma resposta pronta. A gente vai colocar na ata, até agora, pelo menos a gente pensou em colocar a diretoria executiva, né, o presidente, vice, tesoureiro, tal, os conselhos, o advogado. Agora, a nossa dúvida é, o que estiver abaixo, as coordenadorias e as gerências, nós temos que colocar também, e a assessoria contábil também, ou não? A senhora fala em qual documento? Na ata? Porque teria que registrar isso, você falou Isso. né, no cartório, né? E a nossa dúvida é se essas gerências e as coordenadorias também teriam que ser colocadas, né, constar dessa ata. Né? No direito, a gente sempre fala que é necessário analisar o caso concreto. Então, minimamente, nessa ata, vai ter que ter assinatura de quem está secretariando e de quem está presidindo. Sim. Né? E aí, a depender, como ele falou, do modelo de gestão, você vai ter essas assinaturas, mas a gente não pode chegar e dar uma resposta definitiva sem fazer essa análise. E ainda tem um outro detalhe, né, que na seara extrajudicial, apesar da gente ter toda a regra do ordenamento jurídico, a gente acaba se esbarrando, às vezes,
em procedimentos no cartório. Então, tem cartório, por exemplo, que vai dar um tipo de orientação. Quando a gente chega para um outro cartório de pessoa jurídica, já vai ser um outro encaminhamento. E não é que esteja errado, né? Está muito mais relacionado também a como aquele cartório operacionaliza aquele tipo de ato. Então, é necessário observar, por isso que o Lucas bem colocou, de ter esse contato também com o cartório, para poder entender como é que isso se operacionaliza naquele lugar, naquela cidade, naquele cartório específico. Porque a gente tem uma regra geral, mas existem normas, né, cartorárias, e por vezes também, vocês vão perceber isso, até conversando com pessoas de outras associações aqui em Salvador, que é onde eu mais atendo, né? Existe, a gente já sabe, por exemplo, qual cartório que a gente vai ter uma dificuldade maior e aquele outro que vai ser mais tranquilo fazer os registros, por exemplo, das atas. Algo que é bem básico, né, que geralmente a gente faz. Então, é necessário ter esse contato mesmo, procurar se informar. Não sei se cabe, mas eu vou perguntar. Com relação à questão que foi dita, né, a relação de assessoria jurídica para a constituição do estatuto, assessoria contábil para estar acompanhando as contas da instituição, que é importante, a questão de transparência. Eu percebo assim, eu já participei de diversas instituições e a maioria, todo mundo voluntariado, como a colega aqui já citou. E existe algum local onde essas instituições possam ter uma assessoria nesse sentido jurídica e contábil de forma mais acessível? Porque a gente está falando de instituição que a maioria não tem recursos, né? E sobrevive realmente de editais. E como que a gente pode acessar isso? É uma curiosidade mesmo, assim, de repente os colegas aqui podem até compartilhar, se alguém tiver. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Olha, a depender da natureza, né, das finalidades da associação, possam haver outras associações que ofereçam esse tipo de serviço de forma gratuita. Né? Então, é interessante, por exemplo, você verificar dentro do segmento que você trabalha, se existe alguma outra entidade que oferece esse tipo de serviço. Ocorre, não é comum, assim, não é fácil a gente encontrar, mas é possível, tem algumas que oferecem. E, no caso também, é verificar e buscar advogados que tenham atuação no terceiro setor. Então, às vezes, a questão da indicação, né, uma pessoa que já trabalhou com um advogado e foi um trabalho que foi satisfatório, e poder indicar para você seria algo interessante. O legal trabalha muito com essa assessoria, né? Tem esse recorte específico com o terceiro setor. E tem outras tantas também, mas aí é necessário fazer mesmo essa análise, essa pesquisa. Tem algumas instituições que oferecem isso de forma gratuita, outras não. Né? É um trabalho que talvez seja mais interessante você analisar no boca a boca, né? Para ter aí essa... Eu percebo Diga, que nem Lucas. é gratuita, mas é acessível. Né? Bem... Deixa eu só te dar uma dica, então. Você está no Rio de Janeiro, posso te dar essa dica. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela tem um núcleo de direitos humanos que tem um projeto específico, uma atuação específica com retaguarda jurídica para entidades sem fins lucrativos, tá? A Defensoria Pública. Nós fizemos um debate, né, sobre isso agora no final de abril, exatamente discutindo o papel da Defensoria Pública e as organizações da sociedade civil. E o modelo do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, é o mais avançado nesse sentido. Eles têm uma sistematização de atuação junto a entidades sem fins lucrativos. Então, no Rio de Janeiro tem. Também tem um relatório, se quem estiver interessado mais nesse tema das defensorias públicas, tem um relatório da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que faz um apanhado, né, desse atendimento das defensorias públicas pelo Brasil, né, e aponta quais são os estados onde isso está acontecendo, onde não está, enfim. É um relatório bem interessante. Mas, de logo, digo a vocês, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro é a que está mais avançada. Então, a dica é procurar a Defensoria Pública do Rio. Nos outros estados, então, vale também, de qualquer forma, uma consulta à Defensoria Pública, porque, de todo modo, a Defensoria Pública ela é o órgão que faz assessoramento jurídico para o hipossuficiente, para a pessoa que não tem dinheiro. Então, se não faz, e o raciocínio, né, que a gente
mínimo que a gente tirou do nosso debate foi esse. Se faz assessoria jurídica para pessoas hipossuficientes, faz também para aquelas entidades que atendem essas pessoas, que são compostas por essas pessoas, né, que atuam com causas sociais, enfim. Então, em resumo, né, de forma muito simples falando. Então, é importante procurar a Defensoria Pública, até porque também, né, a Camila falava também dos custos cartorários para registro das entidades, e uma das questões que tem na legislação, na maioria dos estados, se essas entidades elas são encaminhadas por um órgão judicial, do Poder Judiciário, enfim, elas têm gratuidade ou têm isenção. Ou seja, se a Defensoria Pública encaminha essa entidade para o cartório, ela pode ter a isenção ou a gratuidade. Por quê? Porque ela foi atendida pela Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública é um parceiro que é importante estar lado a lado com ela, seja para essa retaguarda jurídica institucional, seja especialmente também pelas finalidades das entidades, elas são muito parceiras. Então, vale a dica aí, procurar a Defensoria Pública, tá? Bem, eu também gostaria de agradecer a todos que acompanharam a gente hoje, que ficou até o final. Volto a dizer, foi uma honra e um prazer estar compartilhando com vocês um pouco, né, do que a gente tem aí construído e militado e defendido, né, o direito das associações.